E aí, sabe quando a gente acha que está avaliando uma coisa do jeito certo, mas talvez não esteja? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num artigo que cutuca exatamente essa ferida, questionando a forma como a gente decide se um sistema operacional é bom ou não. E a discussão já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. Será que a régua para medir a qualidade de um sistema operacional deveria ser a capacidade dele de rodar os jogos do momento? Essa é a questão que está no centro de toda essa análise. Vamos ver no que isso vai dar. Bom, o autor do texto, Vladimir Antonini, começa a argumentação dele com uma coisa que ele batizou de o teste do influenciador. Basicamente, ele foi lá, assistiu centenas de canais no YouTube sobre tecnologia e percebeu um padrão. Um padrão bem específico, para ser sincero. O cenário é aquele que muita gente já conhece, né? A galera fica de saco cheio do Windows 11, com seus problemas e tudo mais, e começa a olhar para o Linux como uma salvação. É bem nessa hora, na hora de pensar em pular de um sistema para o outro, que a observação dele fica interessante. E aí vem o número que, olha, é de cair o queixo. De centenas de canais que ele analisou, praticamente 100% deles, isso mesmo, 100%, batiam sempre na mesma tecla, no mesmíssimo obstáculo. E qual era essa reclamação universal? A dificuldade para rodar games. Pois é, para a grande maioria desses criadores de conteúdo, isso não era só um probleminha, era o problema. O fator que decidia se valia a pena ou não mudar para o Linux. Então, essa fixação com os jogos acabou provocando uma reação bem forte no autor. Para ele, isso não é só uma questão de gosto pessoal. Não. É um sintoma de algo bem maior e, na visão dele, mais preocupante. E a resposta dele para isso tudo é curta e grossa, resumida em 2 palavras: quanta mediocridade. Uma frase que já dá o tom da frustração dele com esse jeito de avaliar a tecnologia. Tá. Mas o que ele quer dizer com mediocridade tecnológica? A ideia é a seguinte: é pegar uma ferramenta super poderosa, super complexa como um sistema operacional e julgar o valor dela quase que só pela capacidade de divertir, de rodar um joguinho, em vez de olhar para o seu potencial de trabalho, de criação, de inovação. E é aqui que o argumento fica ainda mais sério. Ele vai além da tecnologia. A sugestão aqui é essa mentalidade que bota o entretenimento acima da produção acaba tendo um impacto na vida real. Pensa só, se uma cultura só valoriza ferramentas pela diversão, ela pode estar deixando de lado o desenvolvimento de tecnologias que realmente geram avanço, sabe? Coisas que poderiam impulsionar a ciência e a economia do país. Certo? Então, se o critério não deveria ser jogos, qual seria o verdadeiro propósito do Linux? O artigo, então, apresenta uma outra visão que tenta resgatar a intenção original por trás do sistema. Todo mundo que mexe com tecnologia conhece o Tux, né? O pinguim simpático do Linux. Mas, segundo o texto, ele representa algo bem mais sério do que só diversão. Ele é o símbolo de uma ferramenta de trabalho pesado. A ideia central aqui é bem direta. O Linux, na sua origem, na sua concepção, nunca foi pensado para ser uma plataforma de entretenimento. A filosofia por trás dele, a arquitetura, tudo foi construído com outros objetivos em mente. E que objetivos seriam esses? Basicamente, 3 pilares. Primeiro, ser uma plataforma robusta para trabalho pesado. Segundo, ser a base para pesquisa científica de ponta. E terceiro, ser uma ferramenta poderosa para a educação. Uma visão que está assim, a quilômetros de distância de uma simples discussão sobre compatibilidade com jogos, né? Bom, e chegando no final dessa análise, o que fica de mais importante? A grande ideia é que, talvez, a gente precise mudar completamente o jeito que a gente conversa sobre o valor da tecnologia. E aqui está o pulo do gato, a parte mais sutil do argumento. A questão não é se o Linux consegue ou não rodar jogos, porque, convenhamos, ele consegue e está cada vez melhor nisso. A pergunta de verdade é: essa deveria ser a principal régua para medir o valor de um sistema tão importante e complexo? No fim das contas, toda essa discussão deixa a gente com uma pergunta que vai muito além de Linux ou Windows. A gente deveria julgar uma tecnologia pelo motivo pelo qual ela foi criada ou por todo o potencial que ela tem de se tornar algo mais. Fica aí a reflexão sobre como a gente anda valorizando as ferramentas que estão, literalmente, moldando o nosso futuro.